E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tutorial apenas dos olhos. Fiz uma enquete com vocês lá no Instagram perguntando o que vocês queriam ver essa semana no canal e a Make Colorida ganhou. Então, vamos lá para o tutorial de hoje. Eu vou começar preenchendo a sobrancelha da Aline com essa pastinha da Visela. Eu vou usar o pincel A24 da Macrylan. Eu não tô aplicando muita pastinha, até mesmo porque a Aline ela já tem a sobrancelha bem preenchida e eu queria deixar um ar mais natural, não queria deixar tão marcado. Aí depois que eu acabei de preencher, eu vim um pouquinho com a escovinha só para tirar as marcações. Agora eu vou vir com o corretivo Snow, esse daí é uma fração do corretivo Snow da Maquier. Eu vou aplicar ele em toda a pálpebra e também fazer o recorte ali da sobrancelha. Eu não aplico ele nem muito para a parte interna dos olhos, nem muito para a externa, até mesmo para não acabar marcando, porque a gente já selou esse rosto. Então eu aplico ele faltando um pouquinho e depois eu venho puxando com a esponjinha para não deixar nada marcado. É até importante o auxílio da esponjinha para tirar todo o excesso de corretivo que fica na pálpebra e também as marcações do pincel. Agora eu vou vir utilizando esse iluminador da DMake, que é o Madrepérola. Eu vou vir aplicando ele abaixo da sobrancelha com um pincelzinho de esfumar. Eu gosto bastante de aplicar o iluminador antes de começar a aplicar as sombras. Isso me ajuda muito quando eu vou aplicar as outras sombras, o iluminador ele não deixa as outras sombras ultrapassar ele. Então, para quem tem dificuldade aí, que sempre faz a maquiagem e acaba encostando na sobrancelha a primeiro tom ou segundo tom, é bem interessante essa dica de usar o iluminador para ele não deixar a sombra ultrapassar a linha dele ali, né, a marcação. Agora eu tô vindo com essa sombra da paleta da Jaclyn Hill. Eu tô utilizando ela com o pincel Gama 06 da Levange. Eu tô vindo fazendo movimentos circulares e levando ela até a sobrancelha. Eu gosto bastante dessa técnica que leva a sombra até a sobrancelha. Fora que é uma técnica muito linda, eu gosto bastante desse esfumado que leva a sombra até a sobrancelha. Se vocês repararem no meu Instagram, é a que eu mais faço. Gosto muito dessa técnica. Eu tô vindo aplicando essa sombra, tô aplicando bastante, tô esfumando bastante também, trazendo cada vez mais sombra com o pincel para deixar bem pigmentado essa parte de fora. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho da Aline também. Eu venho aplicando bastante sombra, sempre gosto de pegar bastante sombra e colocar no pincel, claro, sempre tirando o excesso, né, para não derrubar essa sombra na pele dela. Se você tem um pouco de dificuldade também, pode aplicar um pouquinho de pó ali abaixo dos olhos, para te auxiliar depois, caso você precise varrer, né, e não acabar prejudicando a pele que você fez. Depois que eu apliquei essa sombra, eu vou vir com a sombra branca unitária da Nath Capello, essa sombra é a Neve, e um pincel da Levange também, o Gama 4. Eu tô aplicando essa sombra ali no início, vou aplicar bastante sombra ali no início, tô aplicando até a sobrancelha ali também, tirando um pouco das marcações, né, dessa primeira sombra que a gente aplicou. Como eu apliquei um corretivo mais claro, eu não precisei vir primeiro com o Perfect Cut da Ana Paula Marçal, que geralmente é o que eu faço. Eu venho com o Perfect Cut e depois aplico a sombra branca para ele ficar bem branquinho ali no canto interno. Mas nesse caso não foi necessário, então eu vim direto com a sombra branca selando esse nosso corretivo mais claro. Agora eu vou vir também com uma sombra da paleta da Jaclyn Hill. Eu vou vir com essa sombra cintilante ali do cantinho e vou vir aplicando entre a sombra branca e a sombra verde que a gente aplicou. Tô aplicando bem certinho com esse pincel linguinha de gato da Macrylan. Eu só não tenho a numeração dele mais, porque de tanto lavar, né, a gente perde as numerações, as maquiadoras me entendem. Mas ele é um pincel língua de gato, bem durinho para aplicar a sombra. Então eu vou aplicando essa sombra e depois eu volto com aquele primeiro pincel só para tirar um pouquinho das marcações ali, não deixar nada marcado. Depois que eu fiz essa aplicação dessa segunda sombra, eu vou vir com outra sombra da paleta da Jaclyn Hill. Ela é uma sombra verde escura. E eu vou vir aplicando ela ali rente aos cílios, no cantinho externo.
e vou vir subindo com ela em direção ao côncavo. Primeiro eu aplico ali no cantinho, né, rente aos cílios, e depois vou subindo só com o excesso dela para fazer esse contorno do côncavo, porque eu não quero deixar essa parte do côncavo muito marcada. Eu quero deixar mais marcado ali mesmo, rente aos cílios. Então eu venho com esse pincelzinho pequenininho, esse é o Delta 16 da Levange, e vou aplicando essa sombra ali no cantinho, esfumando bem e trazendo ela em direção ao côncavo. Nesse olho vocês conseguem analisar um pouquinho melhor como está sendo feita a aplicação ali da sombra. Agora eu tô aplicando só mais um pouquinho daquela sombra verde, porque eu senti que ela tava um pouquinho mais clarinha, então eu fui marcando só um pouquinho mais para ela aparecer um pouco mais, né, nessa maquiagem, que é uma sombra muito linda, essa sombra mais escura. E volto com o primeiro pincel para esfumar, para tirar qualquer marcação. Ó, vocês estão vendo que eu tô esfumando bem com o pincel e ele não tá deixando chegar na sobrancelha? É por conta do iluminador. O iluminador ele segura e ele não deixa a sombra ultrapassar aquele limite que você deixou ali. Então eu acho bem interessante para quem sempre tem medo de chegar muito perto da sobrancelha, começar a usar o iluminador antes de começar a maquiagem. Eu vou vir agora aplicando um pigmento, então eu tô vindo com essa colinha da Elf, utilizando o mesmo pincel que a gente utilizou para aplicar a sombra cintilante, dando batidinhas para não deixar excesso dessa colinha. Vou vir agora com o pigmento Miragem da D-Make, vou mostrar ele aberto ali para vocês, é um pigmento muito lindo. Eu gosto de aplicar pigmento com pincel de esfumar, mas você pode aplicar com qualquer pincel que você tenha aí na sua casa esse pigmento. Tô aplicando ali no outro olho também, ali vocês conseguem ver um pouquinho melhor esse pigmento lindo. Gente, sério, eu sou apaixonada, eu uso em várias maquiagens, ele é um pigmento muito coringa. Agora eu vou vir utilizando esse delineador da Alice Academy, eu gosto bastante dele, é um delineador bem pretinho, ele é bem fininho, auxilia bastante ali na hora da aplicação, e ele é um delineador que ele seca super rápido, é um delineador resistente à água, então eu gosto bastante dele. E tô aplicando ele ali só na raiz dos cílios, só pra gente aplicar os cílios postiço. E depois que eu aplico o delineador, eu venho com aquela última sombra verde mais escura que a gente utilizou e o mesmo pincel também, só pra tirar as marcações e deixar esse delineado estilo delineado infinito, pra não deixar nenhuma marcação ali no final, pra não conseguir ver a marcação desse delineado. Então eu venho aplicando essa sombra enquanto ele ainda tá molhado, para tirar toda essa marcação ali da parte externa dos olhos. Agora eu venho com aquele pigmento da D-Make de novo e eu vou aplicar um pouquinho ali em cima do iluminador que a gente aplicou, só para dar uma cintilância a mais. Tô vindo com a última sombra mais escura que a gente utilizou para fazer a parte de baixo. Esse pincelzinho ele não tem numeração, ele é um pincel da Belize, um pincel quadrado de topo reto. Eu comprei ele no site da época, mas ele veio sem numeração, ele veio só com o nome do pincel mesmo. Tô aplicando então ali embaixo essa sombra escura, para depois vir com a sombra um pouquinho mais clara e esse mesmo pincel que a gente utilizou ali na parte de cima, só limpei um pouquinho ele para não ficar com aquela sombra escura. Tirei o excesso então e vim com a primeira sombra que a gente aplicou para tirar toda a marcação ali. Agora eu tô vindo com a sombra branca e aplicando ela ali no início dos olhos para fazer o mesmo estilo que a gente fez na parte de cima. Então eu tô aplicando a sombrinha branca ali. Aí eu venho com um pincel e um pouquinho de pó, só para tirar qualquer pozinho que tenha caído das sombras que a gente aplicou ali embaixo. Aí a modelo canta um pouquinho, que a gente bota umas músicas que as modelos gostam de cantar. E agora eu tô utilizando aquele mesmo corretivo Snow que a gente já utilizou para delimitar a sobrancelha e preencher a pálpebra.
e tô utilizando ele dentro da linha d'água para deixar ela bem clarinha. E depois eu volto com aquele pincel que a gente aplicou a sombra escura ali na parte de baixo e só tiro as marcações ali daquele corretivo branco, porque ele acaba caindo um pouquinho, né, pra fora ali e também nos cílios, então eu só dou uma limpadinha ali embaixo. Como eu não aguento, eu fui obrigada a pegar um pouquinho do pigmento e aplicar ali na frente também. E agora eu já vou vir colando os cílios postiços. Esses cílios é o G600, que eu compro lá com a de Make. E eu acabei não mostrando para vocês a cola que eu tô utilizando, mas é a da Atelier Paris, uma cola muito boa para atendimento. Também esses cílios é muito bom para atendimento. Tem alguns cílios que são mais coringas, né, para olhos pequenos e tudo mais. Só que esses cílios ele também é muito lindo e ele combina com várias maquiagens. Agora eu vou vir aplicando o batom. Esse batom é da Belly Angel, eu gosto bastante dele, ele tem um cheiro muito gostoso. Esse batom é o Balf 07 da linha deles. Eu tô aplicando ele com pincel língua de gato, até deixei um pouquinho passado para fora ali o batom, mas depois eu vim ajustando ali. Não cheguei a mostrar para vocês no vídeo, depois quando eu fui tirar as fotos que eu acabei vendo que tinha passado um pouquinho ali no cantinho da boca dela e vim ajustando. Depois que eu aplico esse batom, como todo mundo sabe, eu sou a doida do gloss, então eu acabei aplicando um pouquinho de gloss ali, também vou passar pra vocês o gloss que eu apliquei. Ah, gente, eu gosto muito de gloss, me julguem. Quem gosta de gloss aí, deixa nos comentários também. Eu sou apaixonada em gloss, eu acho que deixa a maquiagem muito linda, claro, né? Se você for sair no vento, não tem como aplicar gloss. Tô vindo então com esse gloss maravilhoso da Bruna Tavares, que é o Gloss Pri. Ela tem uma linha muito interessante de gloss, né, com cor. E esse Pri e o Brigitte são os que eu mais gosto de utilizar em atendimento. Agora eu vou vir com o rímel, eu gosto bastante desse rímel. É o Decolossal, o verdinho, que é a prova d'água. E vou vir aplicando ali, não aplico muito, só aplico mesmo pra unir os cílios dela com os cílios postiços. E essa é a maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês, não se esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou e até a próxima!